Glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, 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 vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Obrigado, Senhor. Obrigado pela essa graça que nos alcançou. Obrigado por Jesus que morreu por nós e a quem nós damos toda a glória, louvor e honra, porque é digno. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Quero chamar a irmã Aline. Ela vai fazer a leitura do Evangelho. Bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler lá o capítulo 12, do versículo 1 ao 21. Mateus 12, do versículo 1 ao 21. E o texto diz assim, ó: Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: Veja, seus discípulos desobedeceram à lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios,
pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram, e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito: vejam, meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Amém, amém. Aqui nesse trecho do capítulo a gente vai poder ver 3 pontos importantes, né, de modo bem resumido. Primeiro, nós vamos ver aqui um aumento ali do confronto entre os fariseus e Jesus. O segundo ponto, a cegueira dos fariseus. Faziam eles não enxergar que a lei ela havia sido planejada por Deus para servir ao povo e não o contrário. O povo criado para servir a lei. E o terceiro ponto ali, que é a dificuldade que os fariseus eles tinham de conceber, de reconhecer, talvez a palavra certa, Jesus como Messias. Né? Esse não era o Messias que eles esperavam, mas talvez uma figura mais parecida ali com um grande líder, um político, revolucionário, né? E Jesus se apresenta de forma totalmente diferente, como servo, manso, humilde, exercendo a autoridade dele ali de forma silenciosa, suave, mas muito profunda, né? Então, de modo geral, o que nós vamos poder ver aqui nesse trecho do capítulo 12 são esses 3 pontos, mas lendo, algo que me chamou a atenção foi ali nos 2 primeiros episódios que Mateus ele vai relatar. O primeiro, o momento que o Senhor estava com os discípulos ali nas lavouras, né, e os discípulos começam a colher espigas e a comer porque estavam com fome, e isso acontece num dia de sábado. E o segundo episódio que ele traz aqui é o momento em que Jesus cura aquele homem, e essa cura ela também é realizada no sábado, né? Então, o Senhor ali, na resposta ao confronto dos fariseus sobre o trabalho que eles julgavam que estava sendo realizado ali naquela situação, ele não estava contestando o princípio do sábado, né? Mas o que ele estava contestando é a maneira como os fariseus eles estavam interpretando a lei. Muito mais preocupados ali com o cumprimento rigoroso de uma regra do que com a necessidade das pessoas ali naquelas 2 situações, né? E não era isso que o Senhor queria. O que o Senhor queria era um coração inclinado para a misericórdia, para a compaixão, e não um mero cumprimento de uma formalidade religiosa, né? Eu creio que esse trecho aqui, ele é um grande lembrete para nós também, de que seguir ao Senhor, de que caminhar com o Senhor, é nós priorizarmos em todo o tempo a misericórdia, a justiça, a compaixão, o amor, acima de regras, das tradições que às vezes nem estão na Bíblia, a gente insiste em colocar como algo inflexível, né? Acima da formalidade, da religião. E aqui a gente não está falando sobre princípios, sobre ordenanças, mas sim sobre uma condição da gente fazer aquilo que o Senhor nos deixou para fazer, mas com um coração talvez distante de uma devoção verdadeira, de uma devoção genuína, né? Eu creio que uma grande verdade que nós podemos extrair aqui desse texto, difícil da gente ficar de frente com ela, por vezes,
mas é que a nossa fé, ela não pode estar fundamentada, né, num legalismo vazio, mas a nossa fé, ela deve estar fundamentada única e exclusivamente no amor, na graça e na misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Deus, pelo entendimento dessa verdade. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos, nós reconhecemos que nós não podemos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente compreenda por nós mesmos, Senhor. É por isso que nós precisamos do Teu Santo Espírito, iluminando o nosso entendimento, que o Senhor venha ecoando essa verdade no nosso coração, Pai. Vasculha o nosso interior e traz à consciência tudo aquilo que precisa ainda ser colocado, Pai, sob a sua intervenção, Deus. Nós não queremos viver essa vida aqui que o Senhor nos deu de maneira legalista, com resquícios de religiosidade, Pai. Mas nós queremos, a cada dia, crescer mais e mais, Pai, na consciência do tamanho da graça que nos foi dada, Pai. E em resposta, viver uma vida de devoção, de rendição, de sujeição ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, molda o nosso interior, trabalha na nossa mente e no nosso coração, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. A graça e a paz esteja com todos vocês. Muito bom dia. Vou fazer um momento de confissão de pecados, um tempo onde nós temos para poder fazer uma avaliação daquilo que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, e buscar em Deus, né, graça, misericórdia, como Ele tem nos dado, mas também um alinhamento, um ajuste, aquilo que nós precisamos fazer em processo, né, de santificação, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Eu queria usar o texto da primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10, que é um texto bem conhecido, quando nós tratamos essa questão de pecados, tratamos essa questão de confessar os nossos pecados, e também tem um contraponto a respeito daquele que é fiel e justo, né, para nos perdoar, para que nos dê a esperança em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus diz, 1 João capítulo 1, versículo 8: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Eu vejo que aqui é um equilíbrio muito grande, né? Entre nós entendermos a nossa condição pecaminosa, mas também entendermos que Deus, Ele tem, né, o poder, Ele tem todo o controle da situação e nos perdoa dia após dia. Que nós possamos ter um tempo silenciosamente para que nós possamos orar a Deus e confessar nossos pecados.
Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, como filhos do Senhor, agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela Tua obra salvífica, pela Tua obra de cruz que nos trouxe a justificação em Cristo Jesus, o único que nos condiciona, Pai, a salvação, a única fonte, o único caminho que nos leva a Ti. Nós Te glorificamos, Pai, Te suplicamos por toda a Tua graça e a Tua misericórdia, e Te agradecemos, Senhor. Que o Senhor venha nos moldar conforme a Tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela pode discernir, Pai, os nossos corações, discernir as nossas vontades, os nossos anseios, e que nosso coração possa ser transformado pela Tua palavra. A Tua palavra nos diz que o nosso coração é enganoso, a nossa vontade é tendenciosa à carne, mas nós cremos na vivificação do Espírito, Pai. Nós cremos que o Teu Espírito vivifica em nós, nos forjando conforme a imagem e semelhança de Cristo, que é o nosso modelo perfeito, que mesmo sendo Deus, se fez homem, se humilhou, morreu, ressuscitou ao 3º dia, e nós cremos, Pai, nessa obra maravilhosa. Nós cremos que o Senhor tem feito e fará maravilhas em nosso meio através da Tua palavra, com a expectativa alinhada na eternidade, Pai. Obrigado, Jesus. Perdoe os nossos pecados como pessoas, pecados de pensamentos, de atitude, de ações. Forja a nossa vida, forja o nosso caráter, muda os nossos comportamentos, e que nós possamos caminhar nesse processo de santificação, Pai, dia após dia, na dependência do Teu Espírito, na dependência da Tua palavra, e que ela possa ser luz para os nossos caminhos, que ela possa ser o alvo dos nossos objetivos, como comportamento, como pessoa, porque nela exemplifica Cristo, ela é cristocêntrica, e tudo leva para a obra salvífica de Cristo, tudo leva para a pessoa perfeita de Cristo, que é santa, que é maravilhosa, que não pecou e que morreu numa cruz para nos salvar. Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês que vieram preparados para esse momento de contribuição, então se você trouxe a sua oferta, a sua contribuição, você pode assim fazer, lembrando que nós entregamos aquilo que Deus já nos deu. Nós não somos barganhadores, existe essa palavra? Nós não barganhamos com Deus. A Bíblia nos dá orientações de que a nossa esperança, a nossa confiança deve estar no Senhor e não no dinheiro, nos recursos, e também nos dá orientações de como nós devemos também investir no reino de Deus por meio dos recursos. Então, se você veio preparado para fazer isso, coloque-se de pé, e enquanto nós cantamos um refrão de uma música, você pode fazer a sua oferta. Bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Mas eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda
bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei contar. Suas bênçãos eu irei contar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o Senhor. E porque temos o Senhor, nós temos tudo. O Senhor cuida de nós, o Senhor se preocupa, o Senhor nos supre. E de modo tão especial, o Senhor nos tem concedido recursos financeiros para que possamos cuidar da nossa família, para que possamos cuidar da nossa vida. Não só isso, também podemos investir no teu reino de forma financeira, com coração voluntário, com coração generoso. Fazemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado tanto, e é uma forma também de nós demonstrarmos a nossa gratidão e o nosso compromisso com o Senhor. Abençoa cada irmão, irmã, aqueles que puderam repartir e compartilhar, aqueles que não puderam. Pedimos também por aqueles que por algum motivo estão passando momentos difíceis, de provação ou de necessidade, que o Senhor supra a vida deles também. E usa a tua igreja, ó Pai, que através desses recursos possamos expandir o teu reino, possamos servir aqueles que também necessitam, e em tudo nos dá sabedoria, zelo, para fazer da melhor maneira que te honra e que glorifica o teu nome. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós vamos fazer um momento de intercessão, então você pode sentar-se e gostaria de ouvir os pedidos dos irmãos, das irmãs. Davizinho. Pode falar, Davi. Para abençoar o Deus. Abençoar o quê? Deus. Não entendi. Abençoar os seus? Ah, tá. Quem mais quer fazer um pedido? A Rafaela, nossa irmã, pela sogra da Rafa. Vamos orar por ela. Quem mais? Nosso querido Pietro. Já vou passar para a irmã. Pelo vovô Saulo. Irmã Maria, irmã Joana, oração pela irmã Joana, pela irmã Joana e a irmã Maria. Quem mais tem pedidos? Márcia Matos é professora. Ela começou a passar mal, achou que era sintoma, resquício de gripe, falta de ar, mas aí tomou uma película de líquido ao lugar do coração, e aí os médicos ainda não sabem por qual motivo, né? E aí ela pegou uma bactéria.
Ela está internada ainda. Ela está internada. Saiu já do CTI, mas está internada ainda. Está tomando antibiótico para essa bactéria, né? Márcia Matos. Vamos orar por ela. Alguém mais tem um pedido, um motivo de bênção, de gratidão, de louvor a Deus que quer compartilhar para a gente celebrar juntos? Radassa. Radassa. Gratidão pelo vovô José que fez aniversário. Mariana? Verdade. Gratidão pela formatura da Mariana. Grande desafio, né, Mari? Lembremos também de orar pelos nossos grupos de estudo, né? O ano que vem, pela fé e pelo esforço e compromisso de todos os irmãos. Alguém pode dizer um amém? Todo mundo vai estar em um grupo. Vocês não esperaram eu terminar, né? Então, nós estamos só cercando vocês assim, pensando, esse aqui não participa, aquele ali não vem, aquele ali não pode. Então, o ano que vem nós vamos bolar uma estratégia que você não vai conseguir fugir. Você vai estudar a Bíblia, você vai ter um grupo para chamar de seu grupo, que vai orar com você, vai caminhar com você. Então, orar por isso, orar pelo grupo lá da Casalar, né? Que o Ricardo tem conduzido o estudo lá com aquelas crianças, o grupo da Laís, lá com as pessoas que ela auxilia, que ela trabalha, o grupo lá na casa não é na casa da Bel, né? Mas do Vodito, que o Bruno, a Aline, o Saulo e a Bel participam e conduzem. E o grupo aqui na quarta-feira, que é o grupo que a gente tem na igreja, e colocar esses grupos diante do Senhor. E eu quero agradecer especialmente porque eu fiz uma jornada online no livro dos Salmos, uma primeira parte com um grupo que incluía pastores, outros irmãos, e terminou sexta-feira agora, foi muito bom, apesar de ter sido um grande desafio, mas eu quero agradecer por isso. Irmãos, vamos orar juntos então por esses pedidos. Feche seus olhos e juntos vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por cada irmão e irmã que está aqui, cada pedido que foi feito. De modo especial, nós queremos colocar diante do Senhor a sogra da Rafaela, que o Senhor possa agir na vida dela, ela que está com uma questão de saúde, que o Senhor possa ter misericórdia, fortalecer o seu corpo para que ela fique bem, Senhor. Também oramos pela vida do Saulo, nosso irmão, pedimos que o Senhor renove as forças dele, a da Bel também, nesse reta final de ano, com tantas demandas do trabalho, mas que o Senhor os fortaleça, principalmente no seu corpo físico e também no seu espírito, na dedicação ao Senhor, assim como eles têm caminhado. Oramos pela vida da nossa irmã Joana, da nossa irmã Maria, continuamos confiando no Senhor, que cuida de cada um de nós e cuida das nossas irmãs, que o Senhor também trabalhe na família delas. Lembramos da nossa irmã Lene, pedindo que o Senhor continue fortalecendo ela, os seus desafios com a saúde. Também queremos orar por essa mulher, a Márcia, que está passando por essa situação de infecção e questão de saúde, que já faz algum tempo. Que o Senhor dê a ela, ó Pai, a cura, que ela possa receber esse tratamento e ser efetivo, que ela possa ficar bem, ó Pai. Também queremos orar pela vida do César, o seu filho, os seus familiares que perderam
perdeu a esposa, mãe do filhinho, toda a família que está enlutada nesse momento, que o Senhor conceda a eles o consolo que vem do Senhor. Ajuda-os a lidar com essa nova realidade e que a fé deles possa ficar segura em Ti. Sabemos que é tão difícil o luto, ainda mais de uma pessoa tão importante, que é a esposa, a mãe. Que o Senhor possa ter misericórdia e os fortalecer neste momento. Também queremos agradecer pelo aniversário do meu sogro, o seu José Vitorino. Que o Senhor continue dando saúde a ele e anos de vida. Louvar e também agradecer ao Senhor pela formatura da Mariana, por esse tempo que ela passou dedicando e se esforçando, e agora completou essa etapa. Que o Senhor abençoe os novos rumos, ou a implementação, a aplicação de todo esse conhecimento que ela adquiriu, e que o Senhor continue fortalecendo a vida dela, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, sabemos que o Senhor cuida de nós e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos cantar mais uma canção. Você pode ficar em pé. Essa canção se chama Gênesis e é do projeto Sola e fala sobre o anúncio da boa notícia de Jesus, o Salvador. Boas notícias de paz e alegria, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda a sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. Um menino deu paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, esperança e âncora da alma, que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem.
Essas músicas que nós estamos cantando já são um ensaio para cantata, tá bom? Então você treina bem a sua voz, que é o ensaio para cantata. Essa é uma outra música baseada num texto bíblico que fala do momento em que os anjos proclamaram que chegou o Rei, o Jesus. Então é um hino também do cantor cristão que nós vamos cantar juntos. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas. Berço de mim foi dado, paz do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. E glória a Deus nas alturas. Povos, tribos celebraram, glória a Deus também dizei, de joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória, glória a Deus nas alturas. Mais uma vez. Glória, glória a Deus nas alturas. Amém. Pode sentar, querido. Eu quero chamar as crianças aqui. Sim. Muito bem. Então, irmãos, vamos orar. Ricardo, está aqui. Vamos orar agradecendo a Deus por essas crianças
que Deus tem nos dado. Vamos orar, crianças? Fecha o olho aí. E orar pela vida da Laís também, que vai ter esse tempo com eles. Senhor Deus, louvado seja o Senhor. Nós somos tão gratos a Ti por cada criança que o Senhor tem dado a essa igreja. Que o Senhor continue a Tua obra e complete ela na vida dessas crianças. Que aqui no ambiente da igreja elas possam ver, experimentar, aprender sobre Cristo e que o Espírito Santo possa salvar e agir no coraçãozinho delas, gerando a fé e a confiança em Ti. Abençoe esse tempo delas, que o Senhor possa usar a vida da Laís, que o Senhor dê a ela a sabedoria, o discernimento, a sensibilidade para comunicar com clareza e com fidelidade a Tua palavra, e que o Senhor cumpra nesta manhã os Teus propósitos para esse tempo ali das crianças, e que o Senhor use a vida da Laís. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Peço para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, capítulo 1. Nós iremos ler a partir do versículo 18 até o versículo 25, e depois nós iremos ler mais um pouco no capítulo 2. Então, Mateus, capítulo de número 1, a partir do verso de número 18. Vamos ler a palavra de Deus. E diz assim: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, obrigado porque temos esse privilégio de nos reunirmos tão livremente para adorar o Senhor, para erguer as nossas vozes em louvor, para orar, para confessar os nossos pecados, contribuir, ser um testemunho público e visível do Teu reino como igreja. E obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que nós iremos agora desfrutar, que é da Tua palavra. Fala com cada um, que o Teu Espírito Santo, que é vivo, ativo e poderoso, possa nos dar entendimento, iluminar a nossa mente, que o nosso coração possa ser tocado por Tua palavra e pelo Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus que nós assim oramos. Amém. Amém. A chegada do Rei. Nós estamos numa pequena série sobre o Advento. O Advento é esse tempo de espera
É uma contagem regressiva até o nascimento de Jesus. Como eu compartilhei com os irmãos na introdução dessa série, nós não somos uma igreja litúrgica ou tradicional pela tradição. Porque você ouvir sobre advento, talvez você pense, coisa de igreja litúrgica, coisa de católico. Não. Nós estamos observando esse tempo, ou refletindo com mais detalhes sobre a vinda de Jesus, porque ela está na Bíblia. Então, tudo aquilo que está na Bíblia, a gente olha com atenção. Num tempo em que as pessoas estão correndo como malucas para todos os lados, para as lojas, para os presentes, para encontrar o cardápio certo para a noite pré-natal ou para o almoço do Natal, nós estamos refletindo no verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus, que é o nascimento de Jesus. Nós já vimos a promessa, que foi a primeira mensagem. Então, desde Gênesis, ali no capítulo 3, nós já temos uma menção do Evangelho, o proto-evangelho, a semente de que o problema do homem, o problema do pecado, seria resolvido não pelo próprio homem, mas por um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós vimos como em Gênesis 12, Abraão é chamado para que essa promessa continue e se estenda para todas as famílias da terra, que por meio do descendente de Abraão, da descendência e do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós vimos nesse sermão que quem é esse descendente? Jesus. O último sermão, que foi o segundo, falou sobre a espera. Nós olhamos um texto profético em que o povo estava numa situação difícil, mas o profeta traz uma mensagem de esperança. Vai nascer um menino, vai vir um que vai estabelecer a paz, e o seu reino não terá fim. E hoje nós chegamos nesse momento, nesse texto, em que Jesus é anunciado, em que Jesus vai nascer. E qual é o contexto aqui que nós lemos do capítulo 1 de Mateus? Mateus é aquele cobrador de impostos que foi chamado por Jesus para segui-lo. E Mateus então escreve esse evangelho, que era um evangelho para cristãos judeus. Então, judeus que se converteram a Jesus, mas que em um contexto de pressão, para que eles mantivessem a lei, mantivessem as tradições do Antigo Testamento. E Mateus escreve para provar para eles que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, que Jesus veio e ele deu o verdadeiro sentido da lei. Nele, a lei de Deus é cumprida plenamente, perfeitamente. E Mateus desafia os seus leitores a olhar para Jesus como o rei Messias, aquele que foi prometido. Mas não só reconhecer Jesus como rei, assumir um compromisso com esse rei, abraçar a fé e abraçar o rei Jesus. E o capítulo 1 começa com uma genealogia. Geralmente a gente pula a genealogia porque tem muito nome, né? Muito nome, então vou pular aqui, leio o primeiro nome, leio o último. Mas a genealogia é importante para o contexto dessa passagem que nós vamos ver hoje. Aqui Mateus relaciona 3 grupos de 14 gerações. Da história antiga, de Abraão até Davi, é uma divisão aqui que Mateus faz intencionalmente da forma como Deus conduziu a história do seu povo. Então, da história antiga, de Abraão até Davi, depois de Davi até o exílio babilônico. Então, o tempo que o povo ficou exilado por conta da sua rebeldia,
da sua idolatria, o reino foi dividido, a nação foi perdendo a sua identidade. Então Mateus narra a genealogia dentro desse período, e no final, as outras 14 gerações, ele fala do exílio até Cristo. Para mostrar o que para nós? Que Deus, ele está no controle da história, que não é aleatório os acontecimentos. Quando Jesus é chamado aqui do filho de Davi, do filho de Abraão, o leitor de Mateus logo pegava o link. Poxa, Abraão, promessa. Davi, promessa do reino. Então Mateus faz isso e apresenta Jesus então como o Messias. Messias é a palavra hebraica para ungido, e Cristo é a palavra grega para ungido. O ungido de Deus, o rei escolhido. É um título. Então Jesus tem esse título, o rei, o ungido, escolhido, que cumpre aquelas profecias do Antigo Testamento. Esse então é um pouquinho do contexto histórico, do contexto literário aqui, mais precisamente. E aí nós chegamos na grande ideia, que eu queria que você prestasse muita atenção. Qual é a grande ideia? O rei prometido entrou na história por obra de Deus, cumpriu suas promessas e exige uma resposta. Então o rei prometido entrou na história por obra de Deus, cumpriu suas promessas e exige uma resposta. É isso que nós vamos ver durante esse sermão. O primeiro ponto é do versículo 18 até o versículo 20, que é o nascimento do rei é uma obra de Deus. E aí nós lemos que Maria estava grávida, ela ficou grávida do Espírito Santo, mas ela estava prometida em casamento, ela era noiva de José, e o noivado naquela época acontecia mais ou menos assim: o homem com 18 anos já assumiu um compromisso com uma jovem adolescente de 13, 14 anos. Então as famílias acordavam aquilo e já era feito um acordo legal. Não é o noivado de hoje, que a pessoa noiva só para enrolar. Não era assim. Era um compromisso formal. Então esse compromisso que Maria tinha com José, ela estava naquela fase de esperar José talvez preparar a casa, levantar o dote, ter condições para que o casamento fosse consumado, então os dois passariam a viver juntos. Mas ela já era esposa de José de alguma maneira. E o fato dela se encontrar grávida causou um grande problema, uma situação difícil. Como assim? Estamos aqui na expectativa do casamento e a mulher aparece grávida. E o texto diz que José ficou pensando naquilo. Eu não posso seguir adiante com isso. Mas ao mesmo tempo José era um homem justo, que queria cumprir a lei, mas também queria proteger Maria. E ele decide deixá-la secretamente. Ele poderia tomar um caminho que prejudicasse Maria, que a lei permitia que ele fizesse isso. Essa mulher me traiu, então ela é réu de adultério. Mas ele entra por outra via e prefere deixar ela secretamente, para que ela não ficasse difamada. E aí Deus, por meio de um anjo, aparece em sonho e fala com José. O que ele fala? Não tenha medo, receba Maria como sua mulher, porque o que foi gerado nela é obra do Altíssimo, é obra de Deus. Então Deus, Ele age de modo sobrenatural, irmãos. Os judeus esperavam aquele rei poderoso, líder político, um líder de guerra. E aí Deus prepara toda uma história, que é
totalmente fora da concepção humana, para mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é poderoso. E o nascimento de Jesus, a forma como Jesus é concebido de modo sobrenatural, é para nós um testemunho de que Jesus encarnou, de que aquele que sempre foi Deus, eternamente Deus, o Filho eterno, veio e se fez carne. Eu sei que algumas igrejas e alguns irmãos não gostam muito de falar do Natal. Eles têm razões porque eles tomam essa atitude. Mas perceba que se nós esquecermos essas 2 páginas da Bíblia aqui, nós esquecemos algo muito importante, que dá testemunho daquilo que nós vamos ver no restante do Novo Testamento, que Deus enviou o seu próprio Filho em carne para morrer por pecadores. Jesus precisava ser Deus, mas também homem, para cumprir a sua missão. E assim Mateus revela essa verdade para nós, extraordinária, do Deus que habitou entre nós. Na linguagem de João, o Verbo se fez carne. Por que Jesus é tão especial? Por que Jesus não pode ser ignorado? Porque Ele é único. Ele é Deus e Ele é homem. Por isso que nós devemos lembrar da encarnação como um fundamento também da obra da redenção. O pastor Luiz Saião, ele diz que tem muito pastor, tem muito líder, tem muita igreja que gosta de fazer a teologia do Saci Pererê. E o que é a teologia do Saci Pererê? É a teologia de uma perna só. Escolhe uma coisa e fica naquilo, e tem deficiência da outra parte teológica, entendimento da palavra de Deus. Então não é por acaso que nós estamos falando do Natal aqui, não é por moda, não é porque nós estamos num momento que todo mundo está meio assim, no espírito do Natal. É porque a Bíblia fala, e é um ponto importante, Jesus é o único que poderia morrer em nosso lugar e oferecer a Deus o sacrifício suficiente para pagar os nossos pecados, porque Ele é Deus e Ele é o único que pode nos entender e nos representar diante de Deus, porque Ele é homem. Isso é muito importante da gente lembrar. Jesus sempre existiu e agora Ele encarnou. 2 aplicações desse ponto para a gente ir para o próximo. A primeira aplicação: o advento, Jesus vir ao mundo, nascer dessa forma tão inusitada, mostra para nós, nos lembra de que Deus é soberano e age de modo soberano na história, conduzindo o povo dele. Por isso que eu citei a questão da genealogia, conduzindo a história até o momento exato, preparando tudo para que Jesus chegasse no momento certo. Deus é soberano, mesmo por caminhos que às vezes a gente não entende. Deus é soberano e está agindo. Maria, diante daquele desafio, se colocou à disposição de Deus, mas nós já estudamos esse texto. Como será isso? Ela ficou espantada com o anúncio. José também. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não imaginamos, não conseguimos entender. Temos que lembrar que Deus é soberano e Ele está conduzindo a história da redenção, está conduzindo a sua história, e às vezes por caminhos inusitados, incompreensíveis, Ele te leva e Ele me leva até onde Ele deseja que a gente chegue. E uma outra aplicação é que o nascimento de Jesus não é o ponto final. A gente sabe disso, mas é um ponto fundamental, para a gente não cair na teologia do Saci Pererê. Então, celebrar o Natal
é muito mais do que celebrar uma data. Eu quero que você guarde isso, porque talvez algum crente mais espiritual que você vai dizer assim: nossa, mas você celebra o Natal? Você lembra? Mas Jesus não nasceu no dia 25. Você não sabia disso? Porque tem gente que é mais esperto que a gente, né? Sabe mais coisas assim. E aí você fala: meu querido, vou te explicar uma coisa. No Natal a gente não celebra uma data. A gente celebra uma pessoa. A gente celebra um fato. Jesus nasceu. Não é o ponto final, é o ponto de partida da obra redentora. O Rei veio, e é por isso que nós lembramos dessa verdade. Ponto 2, meus irmãos, vai do versículo 21 a 23. O nascimento do Rei cumpre as promessas. Olha o que o texto diz para nós aí no verso 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o nascimento do Rei Jesus é obra de Deus, e o nascimento do Rei Jesus cumpre as promessas de Deus. O anjo não apenas explica a origem da criança, que ela foi gerada, ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo, mas também ele anuncia a missão dessa criança, e que ela cumpriria as profecias tão esperadas pelo povo judeu. E Jesus, você já deve saber, ele é o equivalente hebraico do nome Josué. Ou alguns até tentam explicar o Yeshua e outros nomes derivados. Mas o mais importante é que o nome Jesus, Josué em hebraico, Jesus aqui em grego, significa Deus salva. O Senhor salva. Javé salva. O nome de Jesus identifica a sua missão. O porquê ele veio ao mundo? Ele veio para salvar. Aqui no versículo que nós lemos, que fala sobre isso, que ele veio cumprir a profecia, e um pouquinho antes, né? Eu não li, desculpe, mas no 21, ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus não veio para nos ensinar lições preciosas de moralidade. Jesus não veio para que hoje nós pudéssemos olhar para trás e reconhecê-lo como um personagem histórico importante. Não, Jesus veio para nos salvar. Salvar o seu povo dos pecados. Mateus capítulo 2, verso 6, diz assim: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que será o pastor do meu povo. Então Jesus veio para salvar o povo de Deus, Israel, mas ao ler o Evangelho nós descobrimos mais, e eu quero citar apenas 3 textos, que Jesus veio salvar também o povo do Messias, não apenas Israel, como era a mentalidade do povo daquela época. Nós somos o povo especial de Deus e Deus veio para nos salvar, e os outros povos vão para a danação eterna. Mas veja capítulo 4 de Mateus, versículo 15, que diz assim: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Assim então Jesus começou a anunciar a sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus veio salvar também os gentios. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus fala da igreja: eu edificarei a minha
igreja. Capítulo 16, verso 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Então, Jesus veio salvar o seu povo, que inclui judeus e gentios. Lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, nós temos a grande comissão. E qual é a mensagem que Jesus deixa para os discípulos? A última ordem: vão e façam discípulos de todas as nações. Então essa é uma promessa clara que Jesus cumpriu. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, dos pecados do povo. Essa é a missão de Jesus, irmãos. Não se trata de uma possibilidade. A obra de Cristo não é uma possibilidade, ela é eficiente, ela é eficaz. O sacrifício de Cristo não apenas possibilita a salvação, ele executa a salvação de pecadores. O rei chega e ele vem para salvar. João 3,16, que nós conhecemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 10, eu quero que você olhe esse texto comigo. João capítulo 10, verso 26. Sobre a eficiência da obra de Jesus, da missão de Jesus. João capítulo 10, verso 26. Diz assim, o texto da palavra de Deus: mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Jesus falando para os religiosos e judeus que o rejeitaram. Aí no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Desculpa, irmãos, 27 agora. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois o meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Então, a obra de Jesus, a missão de Jesus é salvar um povo. Salvar um povo dos pecados. E Ele não só possibilita, mas como executa essa missão. Então, essa é a obra de Jesus. Eu quero que você pense bem, considere isso que eu vou falar aqui para você. Jesus não é para ser admirado. Jesus não é um modelo de moralidade apenas. Ou Ele é o seu Salvador, ou você não entendeu ainda o propósito pelo qual Jesus veio. Você é pecador, irmão. Eu sou pecador. E Deus enviou Jesus para morrer por pecadores, para salvar um povo, que ele diz aqui no versículo 10 de João, no capítulo 10 de João, que é um povo que ouve a voz e segue. É um povo que conhece a Deus e que Deus os conhece. É um povo que não pode ser arrebatado da mão de Deus, das mãos de Jesus. Essa é a obra mais importante. Essa é a razão de Jesus ter nascido: salvar pecadores. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não confiou em Cristo, você precisa fazer isso. Frequentar a igreja é bom. Você aprende sobre Cristo. Mas você precisa se render a Cristo. Reconhecer os seus pecados e que só Ele pode solucionar.
o problema do seu pecado. No verso 22 de Mateus, e aí nós vamos caminhando para o final. Irmãos, eu estou super perdido no tempo aqui, porque o relógio ali pelo jeito está errado, né? 11:05. Tá bom, agora eu vou ter que calcular para frente. 11:05, tá bom. Corta essa parte aí, Ricardo, depois. Então no verso 22, eu quero que você olhe aí comigo, verso 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Essa fórmula aqui, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, ela aparece 12 vezes em Mateus. Então Mateus está preocupado com os ouvintes dele, para que eles possam olhar para Jesus e reconhecer que ele cumpriu as profecias. Então por 12 vezes aparece para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Veja comigo duas ocasiões. Capítulo 2, verso 15 de Mateus, que diz assim: capítulo 2, verso 15: onde ficaram até a morte de Herodes, cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, quando Herodes perseguiu as crianças, José foi para o Egito, ficou um tempo lá, e isso era também um cumprimento da profecia. Capítulo 8, verso 17 de Mateus, que diz assim, você pode olhar aí na sua Bíblia: cumpriu-se deste modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. E capítulo 27, verso 9, a última referência para nós aqui, não de todas as referências, mas para nós nesse momento, 27, verso 9, que diz assim: cumpriu-se assim a profecia de Jeremias, que diz: tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Então aqui, quando Judas traz Jesus, recebe o pagamento, ele sente remorso, volta lá e quer devolver as moedas para os líderes religiosos, e os líderes falam: não, essas moedas aqui nós não vamos colocar no templo, porque isso é moeda de sangue. Então eles compram um terreno que foi chamado depois de lugar de sangue. Então Jesus cumpre as promessas. É importante destacar isso. Jesus cumpre as promessas. E o versículo que nós lemos logo em seguida, no verso 23, que nós já lemos ele, é uma promessa de Isaías 7,14, que fala exatamente isso: que a virgem ficará grávida e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E quando a gente vai lá para Isaías, nós vamos perceber que no contexto imediato do profeta, a profecia se cumpre de modo parcial e não pleno. Porque lá em Isaías capítulo 7, o versículo 16 vai falar de um menino que nasceu mesmo, e de dois reis que são citados no versículo 1 do capítulo 7. Então alguns pegam e falam assim: não, mas essa profecia de Isaías era para um rei que surgiu lá no contexto de Isaías. E tem um comentarista chamado William Hendricks que ele explica isso. E eu queria que vocês ouvissem o que ele diz. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse a profecia. O que isso deixa claro? Como foi claro
para Mateus que quaisquer que tenham sido os cumprimentos antepassados dessas profecias, ao longo da antiga dispensação, elas alcançam a sua consumação em Jesus Cristo e tão somente nele. Então, a profecia tem a consumação plena e definitiva em Cristo, porque Ele é o único que pode trazer a paz, Ele é o único que pode ser Deus conosco. Todos os reis que Israel teve, nenhum deles foi Deus com o povo. O único que foi Deus conosco, com o povo, é Jesus. Então Jesus é esse que veio andar com o povo. Lemos o Evangelho, o que nós percebemos? Jesus não é como os fariseus, irmãos. Se você ler atentamente o Evangelho, Jesus não se encaixa na classe sacerdotal, religiosa. Ele anda com o povo. Enquanto os fariseus gostavam de ter os seus lugares importantes, as suas roupas diferenciadas, um tratamento diferenciado, o que Jesus faz? Jesus está no meio do povo, ensinando, pregando, curando. Jesus é Deus conosco. Essa é uma aplicação para nós também. Jesus é Deus conosco, Jesus é Deus com você. A promessa que Deus fez de que o rei estaria com o seu povo se cumpriu. E nós lembramos que Jesus, quando ele cumpriu toda a sua missão, o que ele fez? Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que estará com vocês. Lá em Mateus capítulo 28, ele fala isso, né? Vocês vão fazer discípulos, ensinar eles, batizar, ensinar a guardar tudo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Uma aplicação para nós é: devemos confiar nesse Deus que cumpre promessas e saber que Ele é conosco, independente do que aconteça. Deus é com o seu povo. A história da igreja não é uma história de conto de fadas. A história da igreja não é uma história inventada. A história da igreja é marcada por um povo que sofreu, um povo que foi colocado à prova por sua fidelidade a Deus. Alguns foram mortos, muitos foram mortos, traídos, mas Deus estava e sempre esteve e estará com o seu povo. Deus é com você, querido. O Rei do universo é com você, é comigo. Sabe quando a gente está passando por aquela prova difícil? Deus está com a gente. Jesus, o Espírito Santo, a presença do Senhor está conosco. Então o Rei prometido entrou na história por obra de Deus, cumpriu suas promessas e exige uma resposta. Qual é a sua resposta? Eu quero dar 3 exemplos, e esse é o meu último ponto. O nascimento do rei exige uma resposta, e ele é breve, tá bom? Nós lemos no capítulo 2, do verso 1 a 18, e até o final do capítulo, e podemos perceber 3 reações, 3 grupos que reagiram a essa notícia, a esse evento tão importante que foi a chegada de Jesus, o rei que nasceu. Temos os sábios que vieram do Oriente, você conhece a história. Eles viram a estrela e eles conheciam as profecias, empreenderam uma viagem muito longa para ver o rei dos judeus. Esses homens não faziam parte do povo da aliança, mas Deus
conduziu esses homens de uma nação estrangeira até a Terra Santa, para que eles pudessem ver o Rei Jesus. Essa é a primeira reação, e é uma reação inesperada, porque aqueles que não faziam parte do povo decidem ir para adorar. Essa é a reação inesperada no texto bíblico, mas é a reação desejada, esperada de nós, ao saber que Jesus nasceu, que o Rei Messias prometido veio, nós devemos adorá-lo. Mas tem um outro personagem aqui, ou outros personagens, que são os líderes religiosos. Quando os sábios chegam, Herodes manda chamar os líderes religiosos. Onde deveria nascer o rei dos judeus? E aí os líderes religiosos indicam o lugar certo. Mas sabe o que esses líderes religiosos fizeram? Indiferença. Não fizeram nada. Imagina aqueles que eram os que ensinavam o povo sobre as profecias, sobre as promessas. Quando chega um povo distante falando, nós vimos a estrela que tem a ver com a profecia, e o rei dos judeus nasceu, os líderes religiosos, lá em Belém. E não se importam nem um pouco em verificar se de fato o rei havia nascido. Então, a resposta da indiferença. Irmãos, essa é a resposta dos religiosos sempre. São indiferentes a Jesus. Mais um detalhe. E tem a resposta que é a pior de todas, que é de Herodes. Vocês conhecem a história, que é a oposição. O que ele faz? Ele procura matar Jesus. Ele quer que os sábios informem o lugar para que ele possa ir lá, e ele até fala, para que eu também possa adorá-lo. Mentiroso, que ele quer matar. E então depois ele decreta uma morte de crianças abaixo de 2 anos, porque Jesus era um perigo para ele. Jesus era uma ameaça ao seu trono, ao seu governo. Então nós temos hoje pessoas assim, que diante de Jesus, diante do Natal, adoram a Jesus, se prostram, lembram que o sentido do Natal é que nasceu o Salvador. Mas tem outros que são indiferentes, vão comer os seus perus, vão comer as suas ceias, vão tomar os seus champanhes, vão confraternizar, e Jesus vai ser só, vamos lembrar de orar, Jesus, vamos orar aqui. Indiferença. E tem aqueles que se opõem, como Herodes, porque sabe que quando o rei chega, não tem espaço para nenhum outro rei. Esse era o medo de Herodes. E na minha vida e na sua vida, querido, eu queria te desafiar com esse apelo final. Qual é a sua reação diante do Rei Jesus? Qual é a sua reação diante do Rei Jesus? Qual é a sua resposta? O advento, como eu disse, não é apenas uma formalidade litúrgica. É um momento muito especial de nós considerarmos o que de fato importa, de nós passarmos esses dias aí do final do ano lembrando que Jesus, o Salvador, o Rei, veio para salvar pecadores como eu e você. E a nossa resposta deve ser adoração. A nossa resposta deve ser glória a Deus nas alturas. A nossa resposta deve ser obrigado, Jesus, porque o Senhor veio para me salvar. Quero orar com você, feche seus olhos. Eterno Deus, ajuda-nos a confiar nas tuas promessas, a confiar mais no Senhor, porque o Senhor já nos deu provas
de que é fiel. E ao enviar Jesus, temos a maior prova de todas, de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor está conosco, cuida de nós, e também espera que nós respondamos a Ti, ó Deus, em louvor, em adoração, em exaltação que o Senhor merece. Que nesses dias finais do ano, que nesses dias que antecedem o Natal, possamos fazer para o Senhor um trono de adoração na nossa vida, no nosso coração, na nossa rotina e na nossa família. Não ser indiferentes, mas entregar a Ti, ó Pai, o governo da nossa vida, o governo da nossa família, o governo da nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar com uma oração. Que o amor de Deus, esse amor tão grande, esse amor imutável, que a graça de Jesus, graça abundante, graça imerecida, que as consolações, a presença do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e até o dia de Cristo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana.